Olá, queridos irmãos, sou Zélia Araújo. Hoje vamos estudar o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos, os bons espíritas. Que Jesus e os espíritos de luz nos abençoem e nos intuam na realização desse trabalho. Kardec sabiamente disse que se reconhece o bom espírita pela sua transformação moral e esforço contínuo para se melhorar a cada dia. Precisamos estar em constante vigília, porque somos espíritos imperfeitos. O verdadeiro espírita é aquele que cumpre a lei da justiça, a lei do amor e a lei da caridade. Nós trazemos conosco algum aprendizado de outras existências, mas nem sempre praticamos essas benevolências. No Santo Evangelho, Jesus disse: sede perfeitos. A caridade não exclui a prudência. A lei da justiça deve se cumprir. Deveis fazer aos outros o que quer que façam contigo. O amor é a única força que nos liga a Deus. Portanto, precisamos trabalhar o nosso interior. Sejamos perfeitos, sejamos bons espíritas, façamos um passeio pelo nosso íntimo, começando a amar os nossos inimigos. Sabemos que é muito difícil amar os nossos inimigos, mas isso não significa que devemos abraçá-los, beijá-los ou conviver com esse alguém que temos antipatia. Façamos esforço para não julgá-los. O ser bom espírita é sofrer transformação. Na linguagem alegórica, podemos nos comparar uma lagarta que rasteja e devora as plantas. Nós sufocamos tudo o que há de bom e liberamos o que é ruim. Precisamos trabalhar para que haja essa transformação em nós. É preciso abandonarmos aos poucos o posto de lagarta e nos transformarmos numa linda borboleta. O bom espírita não oscila na sua fé, está sempre elevado ao Pai. Quando acontecimentos da vida, como perder um ente querido, batem à nossa porta, caímos em desespero. Nós nos revoltamos, questionamos Deus, queremos que Ele nos responda por que aquele trágico acontecimento veio ao nosso encontro. Perguntamos: por que, meu Deus, aconteceu isso comigo? Meu filho era tão jovem, ele tinha um futuro promissor. Esses acontecimentos tristes que batem à nossa porta nos faz acreditar que a vida se resume do ventre à morte. A fé oscilante, o medo e a insegurança não condizem com a atitude do bom espírita. Muitas vezes prendemos os nossos filhos em casa pensando que vamos protegê-los das influências negativas, do mau proceder, dos jovens com que eles convivem no cotidiano. Tal atitude não é positiva. O que devemos fazer é orientá-los. Filho ou filha, filho, o fulano de tal, teu amigo, tem vícios, é indisciplinado e tem mau proceder. Isso não é bom. Não vou proibir as tuas amizades. Você não precisa ser como seu amigo. Deves fazer uma escolha. Na escola da vida existem dois caminhos, o bem e o mal. O bom espírita aceita as transições de sua vida. Nós vemos todos os acontecimentos como se fossem definitivos. O Espiritismo esclarece e consola. Ele relembra o que o Cristo nos ensinou. Se voltarmos na época de Jesus, iremos constatar que ele nos ensina através de parábolas. Utilizava o simbolismo e a linguagem alegórica para que compreendêssemos os seus ensinamentos, e nós não o entendemos. Ele dizia: não joguem pérolas aos porcos. O Cristo quis dizer que não adiantava empregar boas palavras para quem não queria ouvi-las, pois
ainda não estavam preparados para assimilar tais ensinamentos. O próprio Jesus nasceu em meia simbologia, era a cultura do povo judeu. Se nós observarmos as bem-aventuranças que o Cristo nos deixou, iremos perceber que são roteiros que devemos fazer para que possamos gozar da eterna felicidade. Citamos um exemplo da bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre de espírito é uma coisa simples. Se pegarmos um tronco de árvore, podemos fazer uma canoa. É só fazer uma cavidade para que possamos sentar e remar. O Espiritismo é o caminho porque nos leva a Deus. É verdade porque traz os ensinamentos de Jesus Cristo. É vida porque nos esclarece e consola sobre o porquê de estarmos aqui no plano Terra. Temos tudo para nos tornarmos bons espíritas. A doutrina é de fácil compreensão. Hoje podemos observar, queridos irmãos, que o nosso estudo é reflexivo. Para sermos bons espíritas, precisamos conhecer os princípios da doutrina, a crença na imortalidade da alma, crer no progresso infinito. Por isso, devemos cuidar do espírito e também do corpo. A transição planetária já está acontecendo. Nós precisamos ouvir a voz de nossas consciências para deixarmos de ser joio. Vamos colocar os princípios divinos em nós, porque aqui no plano Terra só irão ficar os candidatos a trigo. O Espiritismo veio tirar o véu. Foram necessários 18 séculos depois de Cristo para que nós pudéssemos ter um pequenino crescimento espiritual. A história nos relata que os judeus eram escravos dos romanos e estavam sob suas orientações. Na Bíblia podemos encontrar uma passagem onde alguém pergunta: Senhor, é justo pagarmos impostos? Jesus respondeu: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se observarmos, essa passagem foi a primeira noção da lei de justiça que Jesus nos ensinou. Prestemos atenção. Quantos por aí sonegam impostos, dão calotes, fazem de tudo para lograr os outros? A cobiça pelo dinheiro lhes saltam os olhos. É lícito ter esse proceder? Isso é ser bom espírita? O fazer o bem sem olhar a quem é um princípio de amor e de caridade. Nós somos apegados a tudo. O nosso irmão Francisco de Assis nos deixou um belo exemplo a seguir. Ele amava Jesus, Maria e seu próximo. Tinha como lema: é dando que se recebe. Primeiro o outro, segundo o outro e assim por diante. Sempre o outro. Irmãos, o Consolador prometido por Cristo está entre nós. É de fácil compreensão para todos. Não precisa ser doutor ou acadêmico para compreender seus ensinamentos. Há doutores e acadêmicos que não entendem uma só palavra dos ensinamentos dos Espíritos. Há pessoas analfabetas ou até mesmo crianças que compreendem que Deus é a causa primária de tudo, que Deus, a inteligência suprema, é a onipotência. Compreendem que em cada célula do nosso corpo existem uma força divina que não ouvemos, mas sentimos. Nós precisamos desenvolver com urgência a sensibilidade para melhorarmos a nossa conduta. Façamos um mergulho para tirarmos as manchas que há em nós. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador diz que todas as misérias, sofrimentos, decepções, dores físicas
perdas de seres amados encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus. Despertemos para sermos bons espíritas. As palavras não convencem ninguém. O que convence são as nossas atitudes. Precisamos tomar com urgência as nossas más tendências, fazer o outro melhor sem querer mudá-lo. Cada um tem seu tempo. Que possamos refletir sobre os nossos procederes, queridos irmãos. Muita paz a todos.